Saia daqui. Você não foi convidada. Imagine ouvir essas palavras, ditas com um tom de autoridade inquestionável, dentro da sala de jantar que você mesma decorou, na casa que você quitou com décadas de trabalho duro. Agora, imagine que quem diz isso é o seu genro. Um homem que está morando sob o seu teto, comendo da sua comida e vivendo às suas custas há 3 anos. Naquela noite de Natal, eu não era a dona da casa, a anfitriã, ou a mãe que abriu as portas no momento de maior desespero deles. Para o Eduardo, eu era apenas um estorvo que estava ocupando um lugar à mesa que ele considerava dele. Eu sou a Dona Margarida Alves. Tenho 71 anos e, por muito tempo, acreditei que o amor de mãe deveria ser silencioso e infinito, mesmo que isso custasse a minha própria dignidade. Mas naquele 24 de dezembro, enquanto o cheiro do peru assado preenchia a cozinha, um peru de 9 quilos que eu comecei a preparar às 5 da manhã, apesar da dor da artrose nas minhas mãos, eu percebi que o silêncio tinha acabado. Eu estava ali, em pé, segurando o prato de porcelana que comprei com meu falecido marido em 1995, vendo estranhos sentados na minha mesa enquanto eu era expulsa como uma intrusa. Minhas amigas, meus amores, sentem-se aqui comigo. Peguem um café ou um chá, porque o que eu vou lhes contar hoje não é apenas uma história de desrespeito familiar. É um relato sobre como a gente se torna invisível dentro da própria vida e como, às vezes, é preciso um choque de realidade para a gente retomar o controle do leme. Se você já sentiu que o seu esforço foi transformado em obrigação, ou se tem alguém na sua família que confunde a sua bondade com fraqueza, esse vídeo é para você. Antes de eu lhes contar o que eu fiz quando caminhei até aquela porta, e eu garanto que o Eduardo e a minha filha, a Patrícia, nunca esperaram aquela reação, eu queria pedir um pequeno favor. Se você gosta de histórias reais, de superação e de lições que a vida nos dá, se inscreva aqui no canal. Deixe o seu joinha e, por favor, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e que horas são agora aí onde você está. Eu adoro ler os comentários de vocês. Parece que estamos tomando esse café juntas na minha varanda. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga que precisa de um despertar. Agora, vamos voltar para aquela cozinha fria antes do amanhecer. A casa estava silenciosa quando acordei às 5 da manhã. Era o meu ritual. Eu gostava de preparar a ceia com calma. Sálvia, cebola, aipo. Meus dedos trabalhavam na mistura do recheio enquanto a escuridão ainda pressionava a janela acima da pia. Eu sempre fui uma mulher prevenida, organizada. Trabalhei 35 anos no mercado de seguros, sabe? Eu lidava com riscos, com apólices, com a garantia de que, se o pior acontecesse, haveria um fundo de reserva. Ironicamente, eu não soube prever o risco dentro da minha própria família. Esta casa onde eu moro foi quitada em 2011. Foi o fruto de uma vida inteira de economia minha e do Osvaldo. Nós não éramos ricos, mas vivíamos muito bem. Tínhamos nossos investimentos, nossa segurança. Mas, ultimamente, eu me sentia uma visita na minha própria história. Ninguém desceu para me ajudar com os preparativos. Ninguém ofereceu um copo de água. Enquanto eu picava as cenouras, minha mente voltou para 3 anos atrás. Lembro exatamente do telefonema da Patrícia. Eu estava fazendo exatamente a mesma coisa, picando cenouras para um ensopado. Mãe, a gente precisa de ajuda. A empresa do Eduardo acabou. Foi do dia para a noite. É só por 1 semana ou 2, até a gente se organizar. Como qualquer mãe, minha resposta foi imediata. Venham para casa, querida. Fiquem o tempo que precisarem. Eles chegaram com 3 malas e olhos fundos de derrota. A construtora dele tinha colapsado por causa de investimentos ruins e parceiros piores ainda. A Patrícia me abraçou chorando nesta mesma cozinha. O Eduardo apertou minha mão com firmeza, parecendo desesperado, e disse: "Você está salvando nossas vidas, Margarida." Naquela época, eu acreditei. 6 meses depois, eu estava arrumando a mesa quando o Eduardo passou por mim e soltou: "Margarida, você realmente deveria modernizar este lugar? Esses tapetes, esses móveis, é tudo muito datado." Eu respondi que gostava daquele jeito, que era confortável. Ele riu. Aquele som condescendente que eu ouviria 1000 vezes depois. "Confortável para você, talvez, mas nós vamos receber amigos.
A partir dali, a gratidão começou a evaporar e foi substituída pela expectativa. Eu ainda guardo no meu arquivo o canhoto do cheque de 250 mil reais, que escrevi em fevereiro de 2022 para salvá-los dos credores. A Patrícia chorou de alívio. Você salvou nossas vidas, mãe. O Eduardo pegou minhas mãos. Nós vamos te pagar cada centavo. Mas os meses passaram como água em peneira. No 12º mês, eu estava assistindo ao jornal quando o Eduardo simplesmente tirou o controle da minha mão. Eu estou assistindo ao jogo, velha. No 18º mês, ouvi a Patrícia no corredor, falando ao telefone. A gente continua presa morando com a minha mãe. É sufocante. Sufocante. Eu pagava a luz, que pulou de 300 reais para 800 reais. Eu pagava a água, o mercado, a internet fibra que ele exigia para trabalhar, mas que só usava para jogos e vídeos. As indignidades se tornaram diárias. Pediam para eu não fazer barulho depois das 9, abriam minhas correspondências, pediam para eu dar um pouco de espaço na minha própria sala de estar. Na tarde de Natal, o Eduardo estava agindo como o grande anfitrião. O sino da porta tocou às 3 da tarde. Ouvi a voz dele ecoando na entrada, recebendo os convidados. Beto, Melissa, entrem, entrem. Eu continuei na cozinha, regando o peru pela última vez. Pela fresta da porta, eu os via chegar. O Beto, um sujeito barulhento que trabalhava com tecnologia. A Melissa, esposa dele, com aquele olhar de quem está sempre julgando o ambiente. Outros 4 convidados que eu nem conhecia os nomes chegaram logo depois. Obrigado por nos receber, Eduardo, disse o Beto com um aperto de mão entusiasmado. Eu dei um passo para a sala de jantar, estendendo a mão para dar as boas-vindas. Sejam bem-vindos à minha. O Eduardo nem me deixou terminar. Colocou o braço no ombro do amigo e o conduziu para longe. Deixe-me mostrar onde estão as bebidas. A Patrícia fez uma gemada famosa. Ele me lançou um olhar rápido e desdenhoso. Ah, essa é apenas a mãe da Patrícia. Ela está ficando conosco para as festas. Ficando conosco. Aquelas palavras ecoaram como um insulto. A inversão de papéis estava completa. Recuei para a cozinha. Pela porta, observei o Eduardo servindo o meu vinho nos meus cristais, gesticulando amplamente sobre os nossos planos de renovar a sala de jantar. A Patrícia flutuava como uma anfitriã perfeita, evitando o meu olhar a todo custo. Minha neta, a Isabela, de 15 anos, foi a única que me procurou na cozinha enquanto eu verificava a temperatura do forno. Ela se aproximou e sussurrou. Vovó, por que você não conta para eles? Conta que esta casa é sua. Eu apenas afaguei a mão dela. Às vezes, Isabela, você precisa deixar as pessoas se revelarem sozinhas. A verdade tem um jeito de aparecer. Eu tentei sorrir, mas meu coração estava apertado. O peru saiu do forno dourado, perfeito. 20 quilos de esforço. Eu o levei para a mesa em uma travessa enorme. Todos os olhos se voltaram para admirar a peça central, mas eles olhavam para o Eduardo. Eduardo, isso parece incrível. Você se superou, cara, disse um dos convidados. O Eduardo aceitou os elogios com um aceno modesto. Obrigado, pessoal. Deu trabalho, fiquei o dia todo nisso. Eu fiquei parada no batente da porta, segurando a travessa vazia, com o maxilar travado. A Patrícia começou a arrumar os pratos. Pessoal, vamos sentar. Eu tinha montado a mesa para 12 pessoas, 12 guardanapos, 12 conjuntos de talheres. Mas quando eles começaram a ocupar os lugares, percebi a manobra. Não havia lugar para mim. Eu estava na borda da minha própria sala de jantar, vendo estranhos preencherem a mesa onde eu me sentei na cabeceira por 26 anos. Aquela mesa, eu a comprei em 1998. Eu ajudei o Osvaldo a carregá-la por aquela porta com minhas próprias mãos. Eu a envernizei 2 vezes. Alimentei minha família ali em nascimentos, mortes e tudo o que houve entre eles. Eu dei um passo à frente. Minha mão alcançou o encosto da cadeira, a cadeira onde eu sempre me sentei. Todos os olhos na sala acompanharam o movimento. Meus dedos se fecharam na madeira fria. Comecei a puxá-la. O som do arrastar das pernas da cadeira contra o piso de madeira cortou a conversa como uma lâmina. As conversas morreram. Garfos pararam no ar. Eu estava começando a me baixar para sentar quando as palmas das mãos do Eduardo bateram com força na mesa. O impacto fez os copos pularem. Um guardanapo caiu no chão. Ele se levantou rápido, a cadeira dele tombando para trás. Saia daqui!
Você não foi convidada, ele gritou. Esta é a nossa mesa de família. Eu parei no meio do movimento de sentar. Fiquei congelada por um segundo e então me ergui totalmente. Minha voz saiu baixa, mas calma. Eduardo, você esqueceu em que casa nós estamos? A pergunta ficou suspensa no ar. Ao redor da mesa, as reações eram um retrato do desconforto. O Beto ficou com o garfo parado na boca, com um pedaço de peru pendurado. A Melissa arregalou os olhos, alternando entre o rosto vermelho do Eduardo e o meu rosto calmo. A Patrícia olhava para o prato, com as mãos trêmulas. Na casa onde nós moramos, você está aqui sob os nossos termos, velha. O Eduardo cuspiu as palavras com as veias do pescoço saltadas. Seja grata por tolerarmos você. Agora vá para a cozinha, ou melhor ainda, vá dar uma volta. Os adultos estão celebrando. Tolerarmos você. Aquela frase foi como uma faca entre as minhas costelas. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. 5 segundos. 10. 15. Alguém respirava pesado. O relógio no corredor tiquetaqueava. O Eduardo apontou para a cozinha e depois para a porta da frente com gestos bruscos, me tratando como uma serva ou uma criança birrenta. Olhei para a Patrícia. Ela continuava em silêncio, e o silêncio dela foi a pior traição de todas, pior que as palavras do Eduardo. Algo se assentou no meu peito naquele momento. Não foi paz, foi clareza. Eu vinha dando desculpas para eles há 3 anos. Eles estão sofrendo. Família ajuda família. Eles só precisam de tempo. Mas aquilo não era mais família. Eram estranhos ocupando o meu espaço, apagando a minha existência. Lembrei da voz do meu marido, décadas atrás. Margarida, nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena dentro da sua própria casa. Eu me virei da mesa. Não corri, não gritei, fui deliberada. Meus passos ecoaram no chão que eu mesma ajudei a lixar em 2008. Passei pelo arco da sala, pelas fotos que eu pendurei, pelos móveis que escolhi com tanto carinho. Eu sentia o sorriso de deboche do Eduardo nas minhas costas. Ele achava que eu estava obedecendo, que estava saindo envergonhada. Parei na porta da frente. Coloquei a mão na maçaneta de latão que eu mesma instalei há 15 anos. Girei e puxei. A porta pesada de carvalho se abriu, e o ar da noite de dezembro entrou, frio e limpo. O retângulo de escuridão lá fora parecia enorme contra a luz amarela e hipócrita da sala. Eu me virei para encarar todos eles. Todos vocês que estão nesta casa e não são os donos dela, vocês têm 5 minutos para sair. Minha voz não tremeu. Esta é a minha casa. Eu a comprei em 1998. Eduardo, Patrícia, peguem suas coisas e saiam agora. O Eduardo soltou uma risada sarcástica, um som seco e incrédulo. Você está brincando. Mas os convidados já estavam se levantando, pegando casacos, murmurando desculpas. O Beto apertou o ombro do Eduardo. Cara, a gente devia ir. Não, sentem-se. Ela está blefando. O Eduardo gritava, mas a autoridade dele estava derretendo como gelo no asfalto. Em menos de 2 minutos, a sala estava vazia de estranhos. Eles fugiram como ratos. Restamos apenas nós 4. Eu, o Eduardo, a Patrícia e a Isabela. O Eduardo continuava de pé à mesa, mas a confiança dele tinha rachaduras profundas agora. Você não pode nos expulsar. Nós moramos aqui. Vocês moram aqui como meus convidados, eu disse, sentindo o vento frio nas minhas costas. E agora eu estou retirando o convite. A Patrícia finalmente falou com a voz embargada. Mãe, por favor, isso é loucura. Eu olhei nos olhos da minha filha. Patrícia, você tem uma escolha. Faça-a agora. Nós não vamos a lugar nenhum. O Eduardo gritou, tentando recuperar a agressividade. Você é uma velha louca. Eu enfiei a mão no bolso direito e tirei meu celular. Meus polegares não eram desajeitados. Eu me ensinei a usar a tecnologia. Eu me mantive atualizada. Desbloqueei a tela e abri o aplicativo de chamadas. O rosto do Eduardo mudou de vermelho para branco mais rápido que um semáforo. Então eu vou chamar a polícia, eu disse calmamente. Você não teria coragem. Ele começou, mas a voz dele não tinha convicção. Meu polegar se moveu deliberadamente. Digitei o 1, digitei o 9, digitei o 0. Levei o telefone ao ouvido enquanto o Eduardo ficava ali, congelado ao lado da minha porcelana, na minha sala de jantar. A Patrícia cobriu a boca com as mãos. A Isabela observava tudo com os olhos arregalados. A linha começou a chamar. 1 toque, 2 toques.
Uma voz atendeu. Emergência? Em que posso ajudar? O Eduardo tentou rir, uma risada nervosa de deboche. A velha enlouqueceu de vez. Senta aí, Margarida. Para de passar vergonha. Eu ignorei. Sim, eu preciso de assistência. Há pessoas na minha residência que se recusam a sair depois que eu solicitei a retirada. Dei o meu endereço completo, o bairro, tudo. A senhora está em perigo? Está sendo ameaçada? A atendente perguntou. Não há perigo imediato, mas eles se recusam a desocupar a propriedade. Eu sou a única dona deste imóvel. Uma viatura está sendo enviada. Tempo estimado de 12 minutos. Por favor, permaneça na linha se não se sentir segura. Eu ficarei bem. Obrigada. Eu respondi e desliguei. O clique do fim da chamada foi o som mais alto naquela casa. A arrogância do Eduardo derreteu como cera perto do fogo. A cor fugiu do rosto dele. A Patrícia soltou um grito, um som de puro pânico. Mãe! O que você está fazendo? Somos nós, sua família! A Isabela começou a chorar baixinho, tentando se fazer invisível no canto da sala. O Eduardo tentou uma última cartada agressiva, desesperado. Você não pode fazer isso. Esta é a nossa casa. Nós temos direitos de posse. Eu continuei na porta aberta. Esta é a minha casa. Vocês têm exatamente 12 minutos para pegar o que conseguirem carregar e sair. Ou vão ter que explicar para a polícia por que estão invadindo uma propriedade privada. A palavra invasão fez tudo se tornar real. O Eduardo olhou em volta como se estivesse vendo a casa pela primeira vez. De quem era aquela casa, afinal? Mãe, por favor, não temos para onde ir. É noite de Natal. A Patrícia implorou, a voz quebrada. É por isso que estou dando tempo para vocês fazerem as malas, eu respondi. Eu senti uma pontada de culpa, um gancho no meu peito. Mas então lembrei. Seja grata por tolerarmos você. Aquela memória endureceu minha determinação como aço esfriando. Os últimos convidados que ainda hesitavam no jardim saíram correndo quando viram a minha expressão. Eles ficaram do lado da dona da casa. O Eduardo, vendo que o blefe tinha acabado, entrou em ação frenética. Patrícia, pegue as malas. Não vamos ficar aqui com uma louca de qualquer maneira. As palavras dele ainda eram de desafio, mas os movimentos eram de pânico. Eles correram para o andar de cima. Ouvi os passos pesados sobre a minha cabeça, gavetas batendo, coisas sendo jogadas dentro de bolsas. A Isabela apareceu com uma pequena mochila, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela se aproximou de mim devagar. Vovó, me desculpa. Minha voz suavizou pela primeira vez. Você não tem nada pelo que se desculpar, querida. Isso não está certo. Eles não deveriam ter tratado você assim. Não, mas é necessário para consertar as coisas, eu disse a mim mesma. Luzes vermelhas e azuis começaram a refletir nas paredes através das janelas da frente. 2 policiais se aproximaram do portão. Eu estava pronta. Minha vida como a vovó boazinha tinha acabado às 5 da tarde. Agora, a dona Margarida, a mulher que lidou com apólices e riscos a vida inteira, tinha assumido o controle. E eu garanto a vocês, o que aconteceu naqueles 12 minutos foi apenas o começo do que o Eduardo e a Patrícia teriam que enfrentar. Os 2 policiais pararam diante do meu portão, as luzes da viatura banhando a fachada da minha casa em um ritmo nervoso de azul e vermelho. Um deles, um sargento com o olhar de quem já tinha visto de tudo nessa vida, e uma policial mais jovem, de olhos atentos, caminharam em minha direção. Eu me mantive firme na varanda, sentindo o ar frio da noite de Natal contra o meu rosto. O Eduardo estava logo atrás de mim, com aquela expressão de quem ainda não acreditava que eu tinha tido a coragem de levar a situação até aquele ponto. Boa noite, senhora. Recebemos um chamado sobre uma invasão de propriedade, disse o sargento, com uma voz profissional que não deixava margem para brincadeiras. Eu respirei fundo e me identifiquei. Boa noite, oficial. Meu nome é Margarida Alves. Eu sou a única proprietária desta casa. Estes indivíduos foram convidados a passar um tempo aqui, mas eu solicitei que saíssem e eles se recusaram. Nesse momento, o Eduardo deu um passo à frente, tentando usar aquele charme barato que ele sempre usava para conseguir o que queria. Oficiais, isso é um mal-entendido familiar. Eu sou o genro dela. Nós moramos aqui há 3 anos. Esta é a nossa casa também. Nós temos direitos. Ele falava com uma convicção que quase me fez rir.
Ele realmente achava que por ter ocupado o meu sofá por 1000 dias, ele tinha se tornado dono do meu suor. A policial olhou para ele e depois para mim. A senhora tem como comprovar a propriedade e que não existe um contrato de aluguel? Eu fiz um sinal para que eles entrassem. Caminhei até o meu escritório, o lugar que o Eduardo tanto queria transformar em sala de jogos. Abri a gaveta de metal do meu arquivo, um hábito de quem trabalhou 35 anos no setor de seguros e sabe que papel é o que define o destino de uma pessoa. Eu retirei a pasta amarela com a etiqueta Documentos do Imóvel, escrita à mão, de forma impecável. Ali estava a escritura, registrada em abril de 1998, em meu nome e no do meu falecido marido, Osvaldo. Entreguei aos policiais. Não existe contrato de locação oficiais. Não existe pagamento de aluguel. Eles estavam aqui por benevolência minha, uma benevolência que acabou hoje, quando fui insultada na minha própria mesa de jantar. O sargento analisou o documento por um longo minuto. O silêncio na sala era tão pesado que parecia que o oxigênio estava acabando. O Eduardo começou a suar frio. Ele tentou falar sobre direitos de posse e uso capião, termos que ele provavelmente leu em algum lugar na internet para tentar me intimidar antes. Mas a policial foi curta e grossa. Senhor, o uso capião exige condições muito específicas e um tempo muito maior. Esta é uma propriedade privada com um proprietário legal presente exigindo a desocupação. O senhor e sua esposa precisam sair agora. Vocês precisavam ver a cara dele. O vermelho da raiva deu lugar a um branco cadavérico. A Patrícia desceu as escadas carregando uma mala de rodinhas, com a maquiagem toda borrada pelas lágrimas. Ela olhou para mim com um olhar que misturava vergonha e ressentimento. Mãe, você está realmente fazendo isso? Na frente da polícia? No Natal? Eu apenas a encarei. Eu não estou fazendo nada, Patrícia. O Eduardo fez. Ele me disse para sair da minha própria mesa. Eu só estou garantindo que quem saia seja quem não pertence a este lugar. O sargento deu um passo em direção ao Eduardo. Senhor, pegue o que puder carregar agora. O resto o senhor pode retirar depois, de forma civilizada, agendando um horário. Mas hoje, a estadia acabou. Eles passaram por mim no corredor. O Eduardo, ao passar ao meu lado, sibilou bem baixo para que os policiais não ouvissem. Você vai se arrepender disso, velha. Eu não pisquei. Eu me arrependo de muitas coisas, Eduardo. Ter deixado você entrar por aquela porta 3 anos atrás é a maior delas. Mas colocar você para fora hoje? Isso eu garanto que não vai me causar um segundo sequer de remorso. Eu os observei caminhando pelo jardim até a calçada, sob o olhar atento dos policiais. Eu via as cortinas das casas dos vizinhos balançando. Eu sabia que no dia seguinte o bairro inteiro estaria comentando, mas eu não me importava. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que o ar dentro daquela casa era meu novamente. Eles entraram no carro, as luzes da viatura ainda refletindo no vidro traseiro, e partiram para a escuridão da rua. A noite que se seguiu foi estranha. Eu não dormi bem, mas não era por arrependimento, era pelo silêncio. Um silêncio que eu não ouvia há 3 anos. Não havia o barulho de passos pesados no andar de cima. Não havia discussões sussurradas através das paredes. Não havia o som do chuveiro correndo às 2 da manhã. A casa estava minha de novo, mas as marcas da presença deles ainda estavam por toda parte. Acordei ao amanhecer e fiz algo que eu precisava fazer para me sentir segura. Caminhei por cada cômodo sistematicamente. Quarto de hóspedes, banheiro, sala de estar, cozinha. Pequenos detalhes gritavam a ausência deles. Uma escova de cabelo esquecida na pia pela Isabela, as revistas de construção do Eduardo sobre a mesa de centro, a caneca de café da Patrícia que ela nunca lavava. Na sala de jantar, os restos da ceia abandonada ainda estavam lá. O peru frio, os vegetais intocados, aquela mesa posta para 12 pessoas agora parecia um monumento ao desperdício e à ingratidão. Às 8 da manhã, tomei minha primeira decisão prática. Os cadeados e as fechaduras tinham que mudar. Eu não confiava no Eduardo. Sabia que ele guardava uma cópia da chave e que poderia tentar entrar enquanto eu estivesse fora para pegar o que achasse que tinha direito. Liguei para um chaveiro de confiança. Preciso que troque todas as fechaduras externas hoje. É uma emergência. O serviço custaria caro, mas a minha paz de espírito não tinha preço. Enquanto esperava pelo chaveiro, fui para o meu escritório
e peguei meu livro caixa. Meus amores, como eu disse, eu trabalhei com seguros a vida inteira. Eu tenho o hábito de documentar tudo. Números não mentem, e eu queria ver a verdade escrita em preto e branco. Comecei a folhear as entradas de março de 2022. Ali estava a primeira grande ferida, R$ 250 mil. Lembro daquele dia como se fosse hoje. A Patrícia chorando, dizendo que iam tomar o carro deles, que o nome do Eduardo ia para o lixo. Eu escrevi o cheque para pagar a dívida da empresa dele, a tal Sterling Construções. Ele me prometeu pagar em 2 anos, com juros. O dinheiro saiu da minha conta, os credores pararam de ligar. E a promessa? Essa evaporou no ar assim que o problema foi resolvido. Depois vieram as taxas legais para o processo de recuperação judicial que ele tentou fazer. Mais R$ 40 mil. Eu paguei diretamente ao escritório de advocacia. E os custos menores que, somados, se tornavam gigantes. Olhei para as contas de luz, de água, as faturas do supermercado. Eu estava alimentando 4 pessoas com o orçamento que deveria ser para uma. Fiz os cálculos rápidos na calculadora. Entre o dinheiro vivo que emprestei e o aumento no custo de vida que eu banquei sozinha por 36 meses, a conta passava facilmente dos R$ 600 mil. Era um valor estarrecedor. Dinheiro que eu e o Osvaldo guardamos para que eu tivesse uma velhice confortável, sem preocupações. E o que eu recebi em troca? Um cronograma de gratidão que só diminuía. Nos primeiros 6 meses, eram obrigados a agradecer por tudo. No segundo ano, a gratidão virou expectativa. No terceiro, eles já agiam como se eu fosse a inquilina e eles os donos. Nos últimos meses, eu não ouvi um único obrigado sequer. O chaveiro chegou às 10 em ponto. Observei cada fechadura velha ser retirada e substituída por metal novo e brilhante. As novas chaves, de latão virgem, agora eram apenas minhas. Aquele som do metal se encaixando foi como um renascimento simbólico para mim. Só eu teria acesso a este santuário agora. Às 11 horas, o meu celular tocou. Era a Patrícia. Deixei tocar 1, 2, 3 vezes. No fundo, uma parte de mim ainda queria atender e ouvir que tudo aquilo foi um pesadelo. Atendi. Oi, Patrícia. A voz dela estava rouca, exausta. Mãe, por favor, deixa a gente voltar. Nós não temos para onde ir. Onde vocês passaram a noite? Perguntei com a voz medida. Houve um silêncio de vergonha do outro lado. No carro, no estacionamento de um posto na rodovia. Senti uma pontada no coração. Minha filha dormindo em um carro em pleno Natal. Mas então, a voz do Eduardo ecoou na minha mente. Seja grata por tolerarmos você. Engoli a compaixão. Isso é lamentável, Patrícia. Qual é o plano de vocês agora? Nós não temos dinheiro para hotel, mãe. O cartão do Eduardo está estourado. Eu tenho R$ 200 na bolsa. Ela estava usando todas as peças de informação desenhadas para me fazer sentir culpada. Eu reconhecia a manipulação porque já tinha caído nela muitas vezes. Foram 3 anos de erros, Patrícia. Eu cansei de financiar a falta de responsabilidade de vocês. Pense na Isabela. O que vocês estão ensinando para ela? O que a gente vai fazer? Ela gritou, a voz subindo para um lamento desesperado. O que vocês já deveriam ter feito há muito tempo. Achem um emprego. Achem um lugar para morar. Sejam adultos. Desliguei o telefone. Minha mão tremia levemente. Foi o primeiro sinal físico do custo emocional de tudo aquilo. Coloquei o aparelho com a tela para baixo sobre a mesa. A finalidade daquele gesto me deu um estranho conforto. Eu precisava conversar com alguém que entendesse de leis, mas que também me conhecesse. Liguei para o Haroldo, meu vizinho de 3 casas abaixo. Haroldo é um advogado aposentado, especializado em direito imobiliário. Jogamos xadrez toda quinta-feira há mais de 10 anos. Ele chegou em 15 minutos, trazendo 2 canecas de café. Sentamos na minha varanda dos fundos. O sol de dezembro estava fraco, mas presente. Eu vi a viatura ontem à noite, ele disse calmamente. Imaginei que você precisaria de café e de uma conversa. Você é um bom amigo, Haroldo. Eu sei quando você precisa de uma jogada de abertura e quando precisa de uma estratégia de checkmate, Margarida. E isso aqui parece o final de jogo. Contei tudo a ele. A ceia, o insulto, a expulsão. Haroldo ouviu sem me interromper, com aquele hábito de advogado. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Margarida, você fez tudo certo, legalmente e moralmente. Então por que eu me sinto culpada? Perguntei. Porque você é uma boa pessoa.
Pessoas boas sentem culpa mesmo quando estão cobertas de razão. Ele pousou a caneca. Mas esteja preparada. Eles vão tentar revidar. O que você quer dizer? O Eduardo é orgulhoso. Ele vai tentar processar você, alegar direitos de inquilino, talvez até tentar algo contra a sua posse, mesmo não tendo base nenhuma. O desespero faz as pessoas tentarem de tudo. Baseado em quê? Eu perguntei, incrédula. Baseado em nada, mas ele vai tentar ganhar no cansaço. Você tem toda a documentação? Provas de que pagou tudo sozinha? Eu sorri. Cada centavo, Haroldo. Eu guardo recibos até de pão. Ele riu. É claro que guarda. Você é uma mulher de seguros. Você documenta até a sombra. O olhar dele ficou sério novamente. Contrate um advogado, um dos bons. Não espere eles processarem. Seja proativa. Eu conheço o doutor Arnaldo. Ele é especialista nesse tipo de disputa familiar. Ligue para ele hoje mesmo. Peguei meu celular e procurei o contato do Dr. Arnaldo. Meu polegar pairou sobre o nome dele por alguns segundos. Eu sabia que, se fizesse aquela ligação, não haveria mais volta. A ponte com a minha filha seria, se não destruída, severamente abalada por um longo tempo. Mas então, olhei para a mesa de xadrez entre eu e o Haroldo e percebi que a próxima fase da minha vida estava começando. A semana que se seguiu passou como um jogo estratégico. Movimentos silenciosos, planos cuidadosos. No 7º dia após o Natal, peguei o meu carro e dirigi até o centro da cidade para me encontrar com o Dr. Arnaldo. O escritório dele ficava em um prédio moderno, todo de vidro, que refletia o cinza do céu de janeiro. Entrei na sala de reuniões carregando minha pasta de couro, pesada com os papéis que documentavam 3 anos de abuso financeiro e emocional. O doutor Arnaldo se levantou para me cumprimentar. Ele era um homem elegante, de uns 50 e poucos anos, com óculos de leitura pendurados por uma corrente. Nós nos conhecíamos há décadas, desde que ele cuidou da venda da minha antiga corretora, a Seguros Alves, em 2020. O Haroldo me ligou. Disse que você teve uma situação familiar que pode acabar nos tribunais. Ele disse, me indicando uma cadeira de mogno. Já é uma situação legal, Arnaldo, respondi, colocando a pasta sobre a mesa. Eu expulsei minha filha e meu genro na noite de Natal. Agora, eu estou me preparando para a retaliação. Natal? Isso é ousado, Margarida, e necessário. Ele revisou os detalhes da expulsão, concordando com a cabeça quando mencionei a presença da polícia. O boletim de ocorrência ajuda muito, mas eles podem alegar posse mansa e pacífica. 3 anos morando no mesmo lugar cria uma zona cinzenta na lei brasileira. Eles não contribuíram com nada. Eu tenho as provas, eu disse, deslizando a pasta para ele. Arnaldo começou a folhear os extratos bancários, cheques cancelados, impressões de e-mails e recibos de supermercado, todos organizados com abas coloridas. As sobrancelhas dele subiam a cada página. Março de 2022, R$250 mil para a Sterling Construções. Julho de 2022, R$40 mil para honorários advocatícios. Margarida, eu não sabia que você tinha pago pela falência do Eduardo. Eu paguei por tudo, Arnaldo. Até pelo papel higiênico que ele usava. Ele parou em um e-mail que a Patrícia me enviou em novembro do ano passado. Ele leu em voz alta. Obrigada por nos deixar ficar na sua casa, mãe. Logo vamos nos reerguer. Ele olhou para mim. Neste e-mail, ela reconhece explicitamente que a casa é sua. Isso mata qualquer argumento de que eles tinham algum direito de propriedade. Ele recostou-se na cadeira e tirou os óculos. Margarida, isso aqui é um dossiê completo. A maioria das pessoas não guarda registros assim. Eu trabalhei com seguros por 35 anos, Arnaldo. Documentação era o meu trabalho. Eu não estava esperando por isso. Eu estava me preparando. Há uma diferença. Ele me estudou por um momento. Com os recursos que você tem, nós podemos enfrentar qualquer coisa que eles tentarem. Mas, sendo sincero, para uma mulher com uma aposentadoria padrão, isso seria uma luta difícil. Eu o interrompi. Eu não vivo só da aposentadoria, Arnaldo. Você sabe disso. A venda da Seguros Alves em 2020 foi por um valor substancial. Você mesmo revisou o contrato. Ele pareceu lembrar. O valor da transação foi de quase R$6 milhões. Você nunca contou para eles? Nunca. Eu queria ver quem eles realmente eram sem a influência do meu dinheiro. Eu queria saber se eles estariam lá por mim se eu fosse apenas uma senhora com uma aposentadoria simples. E agora você sabe, ele disse com um sorriso amargo.
Sim, eu aprendi a verdade da pior maneira possível. O Dr. Arnaldo mudou para o modo advogado total. Com esse patrimônio e essas provas, nós devemos entrar com uma ação civil primeiro. Vamos cobrar o ressarcimento daqueles 250 mil e de todos os gastos documentados. Vamos controlar a narrativa. Não, eu disse firmemente. Deixe que eles processem primeiro. Eu quero que eles se enforquem com a própria ganância. Isso é arriscado, Margarida. O ego do Eduardo exige que ele tente ganhar. E quando ele fizer isso, eu estarei pronta para o contra-ataque. Eu já estava com o talão de cheques na mão. Escrevi o valor do adiantamento dos honorários sem hesitar. 50 mil reais. Deslizei o cheque pela mesa de mogno. A facilidade do meu gesto revelou o que as palavras não conseguiam dizer. Eu não era uma vítima frágil. Eu era uma mulher de negócios retomando o que era seu por direito. Prepare a defesa, Arnaldo. E prepare também a queixa civil pelos gastos totais. Deixe engatilhada, mas não protocole ainda. Vamos esperar o erro deles. Você realmente acha que eles vão processar? Ele perguntou enquanto nos levantávamos. O Eduardo não sabe admitir derrota. Ele vai morder a isca. E quando ele morder, a gente puxa a linha. Saí do escritório sentindo o sol de fim de tarde bater nas janelas do prédio. Eu era uma mulher com um plano. Eu não estava apenas me defendendo, eu estava limpando a minha vida de parasitas que usavam o nome de família para me destruir. Mas eu sabia que o Eduardo não seria o único a cair. O que eu estava prestes a descobrir sobre os negócios dele faria o Natal parecer apenas um jantarzinho desconfortável. Aguardem, porque o que eu descobri nos registros fiscais dele mudou tudo. Janeiro chegou com aquele mormaço pesado que só quem mora no interior de São Paulo conhece, um calor que parece que a gente está respirando sopa. Mas, dentro da minha casa, o clima era de uma frieza absoluta. Eu passava os dias mergulhada em papéis. Como eu lhes disse, a minha vida toda foi pautada por riscos e garantias. Na Seguros Alves, a corretora que eu e o Osvaldo fundamos em 1985, a gente não sobrevivia de intuição, a gente sobrevivia de evidências. E, enquanto eu limpava os armários que o Eduardo e a Patrícia deixaram para trás, eu comecei a encontrar os rastros que o Eduardo achou que tinha apagado. No fundo de uma gaveta do escritório, embaixo de umas revistas velhas de construção que ele colecionava, encontrei uma pasta de plástico azul. Ali dentro não tinha apenas papéis de negócios, como ele dizia. Tinha o mapa da destruição financeira que ele causou. Eu comecei a cruzar os dados com o que eu já sabia. Lembra daquele cheque de 250 mil, Yahet, que eu dei em março de 2022? Na época, ele jurou que era para salvar a Sterling Construções de uma dívida de fornecedores que não era culpa dele. Mas, olhando os extratos bancários da empresa que ele esqueceu ali, a verdade saltou aos meus olhos como uma bofetada. O dinheiro não foi para fornecedores. O Eduardo tinha usado parte daquele valor para pagar dívidas pessoais de jogo e para manter um padrão de vida que ele não podia sustentar, enquanto deixava de pagar os impostos da empresa. Encontrei notificações da Receita Federal sobre contribuições previdenciárias não pagas dos funcionários dele, uma dívida que já passava dos 120 mil reais. Eu sentia uma náusea crescendo. Não era só ingratidão, era um esquema. Ele estava usando a minha casa como um bunker e a minha conta bancária como um poço sem fundo. Mas o pior ainda estava por vir. Entre as anotações dele, vi nomes de clientes que eu conhecia do meu tempo de corretora. O Eduardo tinha feito o que a gente chama no mercado de sinistro inflado. Ele pegava reformas pequenas, causava um dano maior de propósito e cobrava o triplo da seguradora. Eu, que passei 35 anos zelando pela ética da minha profissão, tinha um criminoso dormindo no quarto ao lado. Enquanto eu processava tudo isso, o Haroldo passava lá em casa quase todas as tardes. A gente sentava naquelas cadeiras de vime na varanda e ele, com aquela paciência de quem já viu muitas brigas de família em tribunal, me ajudava a organizar o que ele chamava de dossiê da retomada. Margarida, você entende que isso aqui não é mais sobre o jantar de Natal, né? Ele dizia, apontando para os papéis de fraude que eu encontrei. Eu sei, Haroldo. É sobre como eu fui cega, eu respondia, sentindo o peso da minha própria negligência. Não foi cegueira, foi amor de mãe. E o amor de mãe é o seguro mais caro que existe,
porque a gente paga com a alma e não tem cobertura contra a traição. Aquilo me fez refletir muito sobre o meu passado. Eu me lembro de quando a Patrícia era pequena. Eu e o Osvaldo trabalhávamos 12, 14 horas por dia para que ela estudasse nos melhores colégios. Eu queria que ela fosse independente, que nunca precisasse abaixar a cabeça para homem nenhum. Quando eu vendi a Seguros Alves em 2020 por um valor que me permitiria viver como uma rainha, eu não contei para ela por um motivo. Eu queria que ela e o Eduardo conquistassem o próprio império. Eu queria que o sucesso deles fosse real, não herdado. Que ironia, não é? No fim, a minha descrição sobre a minha fortuna foi o que me permitiu ver quem eles eram quando a água batia no queixo. No final de janeiro, o que o Haroldo previu aconteceu. O toque da campainha às 4 da tarde não foi do chaveiro ou do entregador de gás. Foi um oficial de justiça. Ele me entregou um envelope pardo, grosso, com o timbre do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sterling versus Alves. Uma reclamação civil. Eu li o documento e, por um momento, achei que fosse piada. O Eduardo estava me processando. Ele alegava posse mansa e pacífica por 3 anos, dizia que tinha feito benfeitorias na casa que aumentaram o valor do imóvel e pedia uma indenização por danos morais pela expulsão humilhante na noite de Natal. Ele pedia que a justiça garantisse o direito dele de morar na casa, até que as supostas dívidas que eu tinha com ele fossem pagas. Ele citava até usucapião, como se eu fosse uma proprietária ausente e ele um colono desbravador. Liguei para o Dr. Arnaldo na mesma hora. Arnaldo, eles morderam a isca, do jeito mais sujo possível, eu disse, com uma voz que não tinha mais medo, só uma determinação gelada. Ótimo, Margarida. Agora a gente para de ser defensiva e começa a ser ofensiva. O juiz que pegou o caso é o Dr. Ricardo, um homem que detesta a malandragem processual. Vamos marcar uma audiência preliminar. Mas antes da audiência, eu tive um encontro que me quebrou por dentro. A minha neta, a Isabela, me mandou uma mensagem pedindo para me ver. A gente se encontrou em uma padaria no centro, longe dos olhares da Patrícia e do Eduardo. A menina estava abatida. Tinha olheiras profundas e parecia ter emagrecido 5 quilos em 1 mês. Vovó, está tudo um inferno. Ela desabafou, as lágrimas caindo no chocolate quente. O meu pai não para de gritar. Ele diz que a senhora é uma velha egoísta, que quer ver a gente na rua. A minha mãe só chora e toma remédio para dormir. Eles estão morando em um apartamentinho de 1 quarto, vovó. É apertado, cheira a mofo. Eu estou dormindo no sofá. Eu segurei a mão dela. Isabela, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Mas o seu pai, ele te contou sobre o dinheiro que eu dei? Ele te contou o que ele disse para mim na mesa de Natal? Ele disse que a senhora provocou. Que a senhora queria humilhar ele na frente dos amigos ricos que podiam salvar a empresa. Foi ali que eu percebi que o Eduardo era um manipulador de primeira categoria. Ele estava distorcendo a realidade para a própria filha. Mas eu não ia descer ao nível dele. Eu olhei para a Isabela e disse: a verdade não precisa de gritos, meu amor. Ela só precisa de tempo. E o tempo da verdade chegou. A audiência de conciliação foi marcada para meados de fevereiro. O fórum era aquele prédio cinza, imponente, que parece que já nasce com cheiro de processo velho. Eu cheguei acompanhada do Dr. Arnaldo e do Haroldo, que insistiu em ir como meu apoio emocional. Eu estava usando o meu melhor conjunto de linho azul, o mesmo que usei quando assinei a venda da minha corretora. Eu não era uma velha louca ou uma sogra amarga. Eu era a dona Margarida Alves, uma mulher que sabia exatamente o valor de cada centavo e de cada palavra. O Eduardo chegou com a Patrícia e uma advogada que parecia mais nervosa do que ele, a doutora Silvana. Eu a conhecia de reputação. Era o tipo de profissional que aceitava qualquer causa perdida se o cliente prometesse um percentual alto no final. O Eduardo estava com um terno que eu mesma tinha ajudado a pagar, tentando manter aquela pose de empresário de sucesso, mas as mãos dele tremiam quando ele tentava abrir a pasta. A Patrícia não conseguia me olhar nos olhos. Ela ficava encarando as próprias unhas, que estavam roídas, algo que ela não fazia desde a adolescência. O juiz entrou na sala. Um homem de uns 60 anos, com um olhar que parecia atravessar a gente. Ele abriu o processo e fez uma careta. Doutora Silvana, eu li a petição inicial dos seus clientes.
Eles alegam direito de posse e retenção por benfeitorias. É isso mesmo? Sim, Excelência. Meus clientes investiram tempo e recursos na manutenção do imóvel da requerida, criando uma expectativa legítima de direito, disse a advogada com uma voz trêmula. O doutor Arnaldo se levantou com a calma de um mestre de xadrez. Excelência, se me permite. Nós trouxemos aqui o que chamamos de realidade documental. Temos extratos bancários que provam que todas, eu repito, todas as manutenções, impostos e despesas de consumo foram pagos exclusivamente pela senhora Margarida. Ele colocou sobre a mesa do juiz os comprovantes das transferências. Inclusive, temos aqui a prova de que a senhora Margarida pagou as taxas do processo de falência do senhor Eduardo, além de ter quitado dívidas pessoais dele que somam mais de R$200 mil. O Eduardo tentou interromper. Isso foi empréstimo de família. Ela deu porque quis. O juiz bateu com a caneta na mesa. O senhor terá sua vez de falar, senhor Eduardo. Continue, doutor Arnaldo. E quanto ao dano moral pela expulsão no Natal, Arnaldo fez uma pausa dramática e conectou um tablet ao projetor da sala. Temos aqui o depoimento de 3 testemunhas, vizinhos que estavam na calçada, e o boletim de ocorrência da Polícia Militar, onde consta que o senhor Eduardo tentou expulsar a proprietária de sua própria mesa de jantar antes de ser convidado a se retirar. Mas o golpe de misericórdia veio agora. O Arnaldo projetou a cópia de um e-mail que eu tinha encontrado naquela pasta azul do Eduardo. Era um e-mail do Eduardo para um antigo sócio, datado de outubro de 2023. Não se preocupa com o escritório. A velha está gagá. Ela assina qualquer coisa que a Patrícia pedir. Vou transformar a casa dela na nossa sede e, se ela reclamar, a gente interna. O imóvel está no nome dela, mas quem manda aqui sou eu. O silêncio na sala foi absoluto. Dava para ouvir o som da respiração ofegante da Patrícia. O juiz olhou para o Eduardo com um desprezo que eu nunca vi um magistrado demonstrar. Senhor Eduardo, o senhor está pleiteando o direito de posse sobre um imóvel onde o senhor pretendia praticar, ao que tudo indica, um abuso contra uma idosa? O Eduardo ficou roxo, literalmente roxo. Ele olhou para a Patrícia, esperando que ela dissesse algo, mas ela enterrou o rosto nas mãos e começou a soluçar alto. A doutora Silvana fechou a pasta dela. Ela sabia que tinha acabado. O juiz fechou o processo com força. Eu não vou apenas indeferir o pedido de vocês. Eu vou extinguir esse processo com julgamento de mérito agora mesmo. E mais, estou enviando uma cópia desses autos para o Ministério Público para investigar possível crime de estelionato e abuso contra idoso. A audiência encerrada. Saímos da sala e o Eduardo veio para cima de mim no corredor. Ele estava transtornado. Você me destruiu, sua velha maldita. Você acabou com a minha vida. O doutor Arnaldo e o Haroldo se colocaram na minha frente, mas eu pedi licença e dei um passo à frente. Olhei bem no fundo dos olhos dele. Eu não te destruí, Eduardo. Eu só tirei a máscara que eu mesma ajudei a construir. Você se destruiu quando achou que a minha bondade era um cheque em branco para a sua canalice. Agora, você vai aprender o que é viver sob as leis que você tanto desprezou. Ele foi arrastado pela advogada enquanto gritava impropérios. A Patrícia ficou ali, parada, me olhando de longe. Eu queria abraçar a minha filha, mas eu sabia que, se fizesse isso agora, o ciclo voltaria a começar. Eu precisava que ela sentisse o peso das escolhas dela. Mas, meus amores, se vocês acham que o checkmate foi esse processo no fórum, vocês se enganaram. Aquele e-mail que o Arnaldo mostrou era apenas a ponta do iceberg. Eu ainda tinha no bolso o resultado da investigação que eu mesma fiz sobre os sinistros inflados da empresa dele. O Eduardo achou que eu era só uma segurada boazinha, mas ele esqueceu que eu fui a dona da corretora que as seguradoras mais respeitavam. E o que aconteceu a seguir envolveu a Receita Federal, o Conselho de Ética e uma dívida que nem em 10 vidas ele conseguiria pagar. Mas o que mais me doeu, e ao mesmo tempo me libertou, foi a escolha que a Patrícia teve que fazer entre o marido golpista e a mãe que ela tentou apagar. Fiquem aí, porque agora é que a história realmente esquenta. O que eu descobri no computador que ele deixou para trás revelou que o buraco era muito mais embaixo e envolvia o nome da minha própria filha em documentos que ela nem sabia que tinha assinado. Depois que saímos do fórum naquela tarde quente de fevereiro, um silêncio novo se instalou na minha vida.
Não era aquele silêncio de solidão que eu senti logo que o Osvaldo partiu, mas um silêncio de quem finalmente recuperou o comando da própria casa. Voltei para o meu refúgio, fechei a porta de carvalho e pela primeira vez em 3 anos não precisei ouvir o som de discussões ou o deboche de alguém que me tratava como uma estranha. A casa estava completamente minha outra vez. Mas como eu disse a vocês, meus amores, o meu trabalho estava apenas começando. Vitória em tribunal é uma coisa, mas justiça, justiça de verdade, exige que a gente cave fundo, até encontrar a raiz da podridão. Eu passei as noites seguintes imersa no silêncio daquela sala que um dia foi palco de tanta humilhação. Eu não conseguia dormir bem, não por arrependimento, mas por uma agitação que vinha da minha mente de seguradora. Eu caminhava por cada cômodo, observando os detalhes que revelavam a ausência deles. O balcão da cozinha finalmente limpo, a ausência de revistas de construção espalhadas pela sala de estar. Foi nesse clima de investigação solitária que eu decidi que era hora de usar tudo o que aprendi em 35 anos no mercado de seguros. Eu sabia como a fraude funcionava. Eu conhecia o cheiro da desonestidade à distância. O Eduardo achou que eu era apenas uma senhora aposentada que ele poderia enganar com palavras difíceis e promessas vazias. Ele esqueceu que eu fui a fundadora da Seguros Alves, uma corretora que lidava com milhões de reais em apólices e riscos complexos. Eu sabia que ele era o que chamamos no mercado de insolvente proposital. Ele não tinha bens no nome dele, não tinha renda declarada e estava afogado em dívidas. Um processo civil para recuperar os meus 600 mil reais poderia levar anos, e no final eu talvez ficasse com um papel bonito na mão e os bolsos vazios. Mas se eu não pudesse recuperar o dinheiro imediatamente, eu poderia garantir que as consequências o encontrassem. No início de março, fiz um telefonema que já estava planejado desde aquela fatídica noite de Natal. Liguei para o Ricardo, um antigo colega que trabalhou comigo em grandes auditorias de sinistros e que agora ocupava um cargo de peso na divisão de investigação de fraudes de uma grande entidade reguladora. Nós não nos falávamos há uns 18 meses, mas mantínhamos aquele respeito profissional que o tempo não apaga. Convidei o Ricardo para um almoço em um restaurante clássico aqui da cidade. Um daqueles lugares discretos onde as conversas sérias acontecem entre uma garfada e outra. Cheguei primeiro, como sempre faço. É uma tática de controle que eu e o Osvaldo sempre usamos. Quem chega primeiro domina o ambiente e escolhe a mesa mais estratégica, longe de ouvidos curiosos. O Ricardo chegou pontualmente ao meio-dia, com aquele jeito de burocrata cuidadoso. Conversamos sobre o clima, sobre a minha aposentadoria e sobre os conhecidos mútuos. Só depois que o prato principal foi servido e o garçom se retirou, eu mencionei a Sterling Construções. Ricardo, você se lembra de uma empresa de engenharia que teve uns problemas com sinistros inflados há uns 2 anos? A Sterling, do Eduardo? Perguntei, cortando meu filé com a calma de quem está apenas trocando informações de rotina. O Ricardo parou a garfada no meio do caminho, pensativo. Ele me olhou por cima dos óculos e confirmou que o nome não era estranho. Ele mencionou que houve queixas sobre eles, alegações de fraudes em seguros e reclamações de danos inflados. Eles tinham começado a investigar, mas como a empresa declarou falência logo em seguida, o processo acabou sendo engavetado por falta de uma entidade comercial ativa para responder. A semente estava plantada. Eu não precisava pedir nada, só precisava mostrar o caminho. Voltei para casa e mergulhei nos registros públicos de falência da Sterling. Foi lá que encontrei o nome de um antigo sócio do Eduardo, o Márcio Torres, que detinha uma pequena parte da empresa. Descobri que o Márcio agora trabalhava em outra construtora e, depois de algumas ligações fingindo ser uma cliente interessada, consegui o celular dele. A ligação para o Márcio naquela noite foi reveladora. Quando me identifiquei como a ex-sogra do Eduardo, a resposta dele foi carregada de amargura. Ele chamou o Eduardo de cobra e disse que eu tinha tido sorte de me livrar dele. Quando mencionei o cheque de 250 mil reais que eu dei para salvar a empresa, o Márcio soltou uma gargalhada amarga. Dona Margarida, a senhora foi enganada. Aquela empresa já estava podre por dentro desde o início. O Márcio me contou os detalhes de um projeto de 2021, uma reforma em um galpão comercial, onde uma seção do telhado foi danificada acidentalmente.
O Eduardo, em vez de fazer o reparo honesto, inflou o pedido de indenização para a seguradora, cobrando valores por lucros cessantes e danos estruturais que nunca existiram. A seguradora pagou mais de R$ 500 mil. O reparo custou apenas 100 mil, e o Eduardo embolsou a diferença, chamando aquilo de engenharia financeira criativa. Quando o Márcio o confrontou, o Eduardo o forçou a sair da sociedade. Você ainda tem os documentos originais, Márcio? Perguntei, sentindo meu sangue ferver. As faturas reais, as fotos do dano antes da fraude? Ele disse que guardou tudo por puro rancor, esperando o dia em que o Eduardo caísse. Eu lhe dei o endereço do escritório do Dr. Arnaldo, e uma semana depois, o meu advogado me ligou dizendo que tinha recebido um pacote explosivo. Eram as provas materiais da fraude contra as seguradoras, correntes de e-mails onde o Eduardo planejava o crime e as notas fiscais frias que ele usou para justificar os valores. Era o que eu precisava. O Dr. Arnaldo preparou uma denúncia formal, anexando as provas e o testemunho do Márcio, e encaminhou para os órgãos competentes. Eu sabia que aquilo poderia resultar em acusações criminais graves, mas o Eduardo tinha feito as escolhas dele quando decidiu me transformar em um alvo dentro da minha própria casa. E enquanto eu pesquisava a vida financeira dele, descobri algo que nem o Eduardo podia fugir. A Receita Federal já tinha um processo administrativo contra ele por impostos não pagos, uma dívida que estava prestes a ser enviada para execução. O Eduardo estava cercado. 2 semanas depois que o Arnaldo enviou a denúncia, recebi a confirmação de que uma investigação formal tinha sido aberta. O Eduardo seria intimado para prestar esclarecimentos e o caso poderia ser enviado para o Ministério Público para uma denúncia criminal. Recebi essa notícia enquanto jogava xadrez com o Haroldo na minha varanda, sentindo o sol de março aquecer meu rosto. O Haroldo moveu um cavalo no tabuleiro e me olhou seriamente. Você está gostando de ver ele se dar mal, Margarida? Isso parece vingança. Eu estudei o tabuleiro, escolhi meu bispo e, em um movimento suave, capturei a rainha do Haroldo. Chame do que quiser, Haroldo. Eu chamo de garantir que a balança da justiça se equilibre. Quando o Eduardo perceber o que está acontecendo, já vai ser tarde demais para ele tentar me manipular novamente. Minha mão repousou sobre a peça capturada, sentindo a madeira lisa e quente do sol de fim de tarde. Eu imaginava o Eduardo recebendo a notificação da investigação, sentindo o pânico crescer no peito enquanto o passado o alcançava. Abril chegou com aquelas chuvas implacáveis que transformam a cidade em um lugar cinza e melancólico, perfeito para notícias ruins. A investigação sobre a fraude do Eduardo avançava com a lentidão burocrática típica, mas os efeitos colaterais foram mais rápidos do que eu imaginava. Eu recebia notícias por meio de conhecidos do setor de construção que não aguentavam a curiosidade de me contar as fofocas. A notícia da investigação tinha se espalhado e ninguém mais queria contratar o Eduardo, nem mesmo para trabalhos informais. Ele se tornou um risco de responsabilidade que ninguém queria assumir. O Haroldo me contou que viu a Patrícia no correio do bairro, com uma aparência péssima, olhando com pavor para uma carta com o timbre oficial da Receita Federal. Era a cobrança dos impostos atrasados, com multas e juros que já passavam dos R$ 100 mil. Eles não tinham mais nada para oferecer como garantia, não tinham renda para penhorar, mas a dívida continuava crescendo, devorando o que restava do futuro deles. No início de maio, o meu telefone tocou. Era a Isabela. Foi a primeira vez que ela me ligou desde aquela tarde na padaria. Vovó, podemos nos encontrar? Eu preciso falar com alguém normal. Marcamos em uma sorveteria tradicional no bairro, um lugar onde as famílias costumam levar as crianças. A Isabela sentou na minha frente com um sorvete que ela nem tocou, deixando que ele derretesse enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eles brigam todas as noites, vovó. É por causa de dinheiro, por causa da investigação, por sua causa. Ela desabafou com a voz trêmula. O meu pai culpa a senhora por tudo. Diz que a senhora é rica e pão dura. Mas a Isabela me contou que a Patrícia finalmente tinha gritado de volta, revelando que eu tinha dado os R$ 250 mil para salvá-los no passado. Houve uma briga terrível quando a carta da Receita chegou. A Patrícia gritou que o Eduardo tinha destruído a família deles com as fraudes e crimes que ele cometeu. Foi a primeira vez que a Patrícia colocou a culpa no lugar certo, no Eduardo, e não em mim.
A Isabela me contou que os credores ligavam 10 vezes por dia, que os cartões estavam todos estourados e que os vizinhos do apartamentinho batiam na parede toda vez que eles começavam a gritar. A vergonha pública tinha chegado até eles. Alguém tinha postado em um grupo de rede social do bairro sobre como algumas pessoas não valorizam a bondade até perdê-la, mencionando o caso de uma idosa que foi tratada como serva na própria casa. Centenas de pessoas comentaram e a Patrícia viu tudo. Ela estava isolada, envergonhada e presa a um homem que ela agora desprezava. No início de junho, recebi uma mensagem da Isabela que me fez parar o que eu estava fazendo. Eles vão se divorciar, vovó. A minha mãe entrou com os papéis hoje. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Liguei para o Dr. Arnaldo imediatamente para saber se isso afetaria a nossa estratégia de recuperação civil. Eu ia processar a minha própria filha junto com aquele canalha? Eu respirei fundo e disse: eu vou recuperar o que é meu por direito, Arnaldo. Ela fez as escolhas dela e agora terá que lidar com as consequências. O divórcio foi um desastre financeiro para os dois. O Eduardo ficou com uma picape velha que valia menos do que ele devia de financiamento. A Patrícia ficou com um carro popular, também com dívidas. Eles dividiram o prejuízo dos cartões de crédito e a dívida com a Receita Federal. Cada um saiu do casamento com uma dívida de quase R$150 mil e absolutamente nenhum bem. A falência era inevitável para ambos. Eu e o Haroldo estávamos na varanda observando o pôr do sol quando ele me perguntou se eu conseguia viver com o fato de ter destruído a vida financeira da minha própria filha. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo, sentindo a brisa da noite. Eu não destruí nada, Haroldo. O Eduardo se destruiu e a Patrícia escolheu o silêncio e a cumplicidade em vez da honestidade. Eu perguntei se ele achava que eu deveria ter aceitado ser tratada como uma serva na minha própria casa. Eu posso viver com a justiça, Haroldo, e a justiça dói para quem errou. A situação final deles era deprimente. O Eduardo, desempregado e sob investigação criminal, morava em uma kitnet de fundo. A Patrícia estava trabalhando em uma loja de shopping como vendedora temporária, dividindo um apartamento minúsculo com uma colega de trabalho. A Isabela estava com ela, emocionalmente traumatizada por tudo o que viu. Eles pediram falência pessoal em junho, mas as dívidas com o fisco e as possíveis indenizações por fraude não seriam apagadas pela lei. No final de junho, recebi um e-mail do Dr. Arnaldo com a atualização final da investigação criminal. O Haroldo estava comigo quando abri o laptop e o cursor pairou sobre a mensagem. Mais notícias ruins para eles? O Haroldo perguntou. A justiça não é uma notícia ruim, Haroldo. É apenas o resultado das escolhas que eles fizeram. Eu cliquei no e-mail e senti o peso do que estava por vir. As acusações criminais estavam prontas, a restituição seria pedida e a fase final do acerto de contas que o Eduardo tanto merecia estava apenas começando. Julho trouxe aquele calor que transforma o interior de São Paulo em um verdadeiro forno, mas a investigação sobre as fraudes do Eduardo não parava de avançar, movendo-se com aquela precisão burocrática que a gente conhece bem. O doutor Arnaldo me mantinha informada de tudo por e-mail, e cada mensagem que eu abria parecia uma nova peça de um quebra-cabeça que finalmente revelava o rosto real do meu genro. Eu deveria me sentir plenamente satisfeita, não é? Afinal, a justiça estava sendo feita. Mas eu me sentia inquieta, como um jogador de xadrez que venceu a partida, mas olha para o tabuleiro e não vê mais um oponente à altura para desafiar. Em uma tarde de quarta-feira, o silêncio da minha casa foi quebrado por uma batida na porta. Eu estava na sala, a janela aberta para deixar o mormaço circular, o ventilador de teto girando preguiçosamente. Não era dia de xadrez com o Haroldo. Quando abri a porta, encontrei a Patrícia. Fazia 5 meses que eu não a via de perto, desde aquele dia amargo no fórum. Ela parecia mais velha, mais magra, com o cabelo preso de qualquer jeito e vestindo o uniforme da loja onde estava trabalhando. O cansaço morava em cada linha da expressão dela. "Mãe, posso entrar? Só por alguns minutos, por favor." Ela pediu com uma voz que eu mal reconheci. Eu dei um passo para o lado, sem dizer nada. Ela entrou devagar, olhando para a sala como se estivesse vendo o lugar pela primeira vez na vida. Notou que eu tinha redecorado algumas coisas.
tirado os entulhos que o Eduardo tinha acumulado e reorganizado os móveis para que a casa voltasse a ter a minha cara. Sentamos na sala, mas eu apontei para a poltrona individual, mantendo uma distância física e emocional que eu precisava para não desabar. Ela demorou a começar a falar. Eu não ajudei, não facilitei o caminho. Finalmente, as palavras saíram, carregadas de uma emoção que parecia genuína. Mãe, eu sinto tanto por tudo. Eu fui cega. O Eduardo me manipulou, mas eu sei que isso não é desculpa. Ela admitiu que ficou em silêncio quando deveria ter me defendido e que escolheu o conforto falso ao lado dele em vez da integridade ao meu lado. Ela disse que perdeu tudo o que importava e que agora entendia quem eu estava tentando ser para eles. Aquela clareza da Patrícia, aquele reconhecimento sem que ela pedisse dinheiro ou socorro imediato, me tocou mais do que qualquer choro desesperado teria tocado. Depois que ela saiu, prometendo nada e pedindo nada, eu liguei para o Haroldo. Ele veio na mesma hora e me encontrou na varanda, olhando para o nada. Contei sobre o pedido de desculpas e ele, com aquela sabedoria de quem já viveu muito, me disse que perdoar não significa apagar as consequências. A Patrícia poderia ser perdoada, mas ainda teria que encarar o que ajudou a construir. Minha decisão se cristalizou nos dias seguintes. Eu estava segurando aquela queixa civil contra eles desde fevereiro. O Dr. Arnaldo tinha deixado tudo pronto, mas eu nunca tinha protocolado. Decidi que era hora de agir. Não por vingança, mas por justiça. Eles tinham tirado muito de mim, financeiramente e emocionalmente, e precisavam devolver o que era possível. Liguei para o Arnaldo e dei a ordem. Protocolar o processo para recuperar os R$600 mil, cobrando os dois de forma conjunta. O Dr. Arnaldo protocolou a ação no Tribunal de Justiça e a audiência final foi marcada para meados de setembro. Na semana em que eles foram citados, chamei a Patrícia para um café no centro. Deslizei a pasta com a cópia do processo pela mesa e vi o choque e a mágoa no rosto dela. Ela disse que já tinha pedido desculpas, mas eu respondi que desculpas não apagam dívidas. Eles tomaram de mim, agora precisariam repor. Ela argumentou que não tinha dinheiro, que estavam falidos, mas eu disse que o juiz estabeleceria um plano de pagamento e que ela pagaria o que pudesse. O encontro com o Eduardo foi diferente. Ele apareceu na minha casa com a advogada dele, tentando ser agressivo como sempre. O Dr. Arnaldo estava sentado ao meu lado na sala de jantar. O Eduardo gritava que aquilo era um absurdo, que o dinheiro que eu dei eram presentes de família. O Arnaldo, com aquela calma profissional, mostrou os e-mails onde o próprio Eduardo prometia pagar tudo em 2 anos. O Eduardo saiu espumando de raiva, prometendo lutar até o fim, mas o Arnaldo apenas sorriu, sabendo que ele perderia novamente. Naquela noite, a Patrícia me ligou. A voz dela estava embargada, mas muito mais firme do que antes. Mãe, eu não tenho o dinheiro agora, mas eu entendo por que você está fazendo isso. Você está me ensinando o que eu deveria ter aprendido anos atrás. Ações têm consequências. Ela disse que pagaria, não importasse quanto tempo levasse, porque era o que ela devia. Essa resposta de aceitação, em vez da raiva cega do Eduardo, me mostrou que ela estava finalmente crescendo. O dia 15 de setembro chegou com aquela luz dourada de primavera que a gente só vê no interior paulista. Eu me vesti com um cuidado ritualístico. O conjunto azul marinho que usei no dia da venda da minha corretora, o relógio que o Osvaldo me deu e as abotoaduras que foram do meu pai. Era a minha armadura feita de memórias. O Dr. Arnaldo me buscou em casa e fomos para o fórum. O ambiente era o mesmo de fevereiro, mas o sentimento era de que eu não estava mais na defensiva. Eu estava ali para buscar o que era justo. A Patrícia estava sentada sozinha em um banco de madeira no corredor, ainda com o uniforme da loja sob o casaco. O Eduardo estava em outro canto, com a advogada dele, parecendo um homem derrotado. A Isabela me deu um tchauzinho de longe e eu retribuí com um aceno de cabeça. Entramos na sala e o juiz Ricardo, o mesmo que já tinha demonstrado pouca paciência com as mentiras do Eduardo, assumiu o banco. O doutor Arnaldo apresentou as provas de forma metódica, extratos, cheques, recibos e as promessas de pagamento por e-mail. O e-mail da Patrícia reconhecendo que a casa era minha foi projetado novamente no telão para que todos vissem. O Eduardo tentou interromper, dizendo que ele tinha aceitado um acordo no processo criminal por fraude e que já teria que pagar R$80 mil para a seguradora, o que tiraria a capacidade dele de me pagar.
O juiz Ricardo olhou para os dois, tirou os óculos e disse com uma voz que ecoou na sala: Vocês viveram na casa da senhora Margarida por 3 anos, não pagaram aluguel, não ajudaram nas despesas e ainda prometeram pagar o que ela investiu em vocês. Ele deu a sentença. Julgado procedente o pedido de ressarcimento de R$600 mil, além das custas do processo. Como eles não tinham bens, o juiz estabeleceu um pagamento mensal de R$5 mil, divididos entre os dois, até que a dívida fosse totalmente quitada. Seriam anos de pagamento, um lembrete mensal do desrespeito que cometeram. No corredor, depois da audiência, o Eduardo saiu bufando, sem olhar para trás, mas a Patrícia hesitou e se aproximou de mim com a Isabela. O Dr. Arnaldo se afastou para nos dar privacidade. Mãe, eu mereço isso. Nós dois merecemos. Eu fui uma filha péssima, mas talvez eu possa começar a ser melhor agora. Ela disse com a voz firme. Eu a olhei e respondi que a perdoava, mas que confiança é algo que se reconstrói com anos, não com momentos. Ela aceitou aquilo como justo e disse que estaria pronta para conversar de verdade quando eu estivesse pronta. A Isabela me deu o primeiro abraço em quase 1 ano. Vovó, eu entendo por que você fez tudo isso. Obrigada por me mostrar como a gente deve se valorizar, ela sussurrou. Eu a segurei forte e disse que ela poderia me visitar sempre que quisesse, com a permissão da mãe. O Dr. Arnaldo me levou de volta para a minha casa na Maple Grove, e quando paramos na frente do portão, eu olhei para a minha fachada e senti que ela era, finalmente e totalmente, minha de novo. Naquela noite, o Haroldo veio para a nossa partida de xadrez. Sentamos na varanda sob a luz dourada de setembro, com o chá de hortelã fumegando entre nós. O jogo estava quase no fim, e eu tinha uma vantagem clara. Você conseguiu o que queria, Margarida? Ele perguntou. Eu refleti por um momento e respondi que consegui a minha paz de volta, a minha casa e a minha dignidade, e eles levaram uma lição que não esqueceriam jamais. 6 anos e meio de pagamentos é uma lição bem longa, comentou o Haroldo. Eu movi o meu bispo pelo tabuleiro e disse que algumas lições levam tempo para serem aprendidas de verdade. Eu disse a ele que a melhor vingança não é destruir alguém, mas mostrar a verdade sobre essa pessoa para ela mesma. O Eduardo teve que encarar a própria fraude e a Patrícia teve que encarar a própria omissão. E eu descobri que era muito mais forte do que imaginava e que, embora estivesse sozinha naquela casa, eu não estava realmente só. Fiz o meu último movimento no tabuleiro. Cheque-mate. O Haroldo olhou para o jogo, balançou a cabeça e elogiou a minha estratégia de longo prazo. Ficamos ali em um silêncio confortável enquanto a noite esfriava. A luz da minha sala iluminava a varanda, o meu espaço, o meu refúgio. Tomei um gole do meu chá e observei o fim de um dia que parecia tanto um encerramento quanto um novo começo. A partida tinha terminado e eu tinha vencido. Mas o mais importante é que eu tinha sobrevivido com a minha integridade intacta. Essa, eu decidi, era a minha verdadeira vitória. Depois que o Haroldo foi embora naquela noite de setembro, eu fiquei ali na varanda, sozinha com os meus pensamentos e com o som dos grilos que pareciam comemorar a paz recuperada. Olhei para o tabuleiro de xadrez e vi a rainha preta do Haroldo caída, o rei dele cercado. Era uma metáfora perfeita para o que tinha acabado de acontecer no tribunal, mas, estranhamente, o sentimento não era de uma alegria explosiva. Era algo mais profundo, mais denso. Sabe aquela sensação de quando a gente termina uma faxina pesada em uma casa que ficou fechada por anos? O corpo dói, os braços estão pesados, mas o ar que a gente respira parece mais puro. Eu me levantei e entrei na sala. Caminhei até a cristaleira onde guardo as fotos de família. Passei o dedo pela moldura de prata da fotografia do meu casamento com o Osvaldo. Ele estava tão elegante naquele terno cinza, e eu, com um vestido que minha mãe costurou com tanto carinho. Olhando para aquela foto, eu senti uma necessidade física de lembrar de tudo, não apenas do final amargo, mas de como cada tijolo dessa casa foi assentado com um propósito. Para entender o peso do que o Eduardo e a Patrícia tentaram me tirar, eu precisava mergulhar fundo no que essa casa realmente representa. Nós começamos a Seguros Alves em 1985, em uma salinha minúscula em cima de uma farmácia no centro da cidade. Era a época da inflação galopante, lembram? A gente dormia e acordava com os preços mudando, e vender seguros naquela época era um desafio de gigantes.
Eu ficava no telefone o dia inteiro, convencendo as pessoas de que proteger o patrimônio era a única forma de não perder tudo o que tinham conquistado. O Osvaldo, com aquele jeito calmo dele, saía para visitar os clientes, muitas vezes debaixo de chuva forte, voltando com os sapatos encharcados, mas com um contrato assinado e um sorriso no rosto. Nós não tínhamos luxo. Nosso primeiro carro foi um Fusca Bordeaux que vivia dando problema, mas a gente achava que era uma limusine. Cada comissão que entrava, a gente separava o que era para o aluguel, o que era para a comida e o que era para o sonho. O sonho era este terreno aqui na Maple Grove. Naquela época, aqui era quase o fim da cidade, uma rua de terra batida com poucos vizinhos. Mas o Osvaldo via além. Ele dizia: Margarida, aqui vai ser o nosso castelo. Aqui ninguém vai poder dizer que a gente não pertence. Lembro do dia em que o trator veio nivelar o terreno. Nós trouxemos uma garrafa de champanhe barato e 2 taças de plástico. Sentamos no chão, entre o mato e a terra vermelha, e brindamos ao futuro. A construção durou 5 anos. Sabe o que é construir aos poucos? Um mês a gente comprava os tijolos, no outro o cimento, no outro a gente esperava um pouco mais para conseguir pagar o pedreiro. Eu mesma, em muitos finais de semana, vinha para cá com um rolo de pintura. Pintei cada quarto, cada teto, imaginando a Patrícia crescendo aqui. A Patrícia, ela nasceu quando a casa ainda estava no reboco. Eu a trazia em um bercinho de vime e a deixava na sombra da árvore que ainda existe no quintal, enquanto eu ajudava o Osvaldo a lixar as portas. Ela cresceu, respirando esse esforço. Eu queria que ela desse valor a isso. Por isso, quando ela se formou em administração, eu e o Osvaldo fizemos uma festa linda nesta mesma sala de jantar. Naquela época, eu já tinha expandido a Seguros Alves. Nós tínhamos 10 funcionários, uma sede própria e éramos referência no estado. Eu achava que tinha ensinado a ela a lição da dignidade. Mas aí veio o Eduardo. Ele apareceu na vida dela como um vendaval, um homem bonito, de conversa fácil, que se dizia um gênio das finanças. O Osvaldo, que tinha um faro aguçado para gente falsa, nunca engoliu o Eduardo. Margarida, esse rapaz tem olhos famintos, ele me dizia à noite. Ele não quer construir, ele quer colher o que os outros plantaram. Eu, querendo que a minha filha fosse feliz, pedia para o Osvaldo ter paciência. Achava que era apenas proteção de pai. Quando o Osvaldo adoeceu em 2011, o mundo parou para mim. Foram meses de hospital, de luta, de ver aquele homem forte se transformar em uma lembrança de si mesmo. No último dia dele, ele me fez prometer que eu cuidaria desta casa. Não deixe as traças entrarem, Margarida. Nem as de madeira, nem as de carne e osso. Eu não entendi a profundidade daquela frase até 3 anos atrás, quando a Patrícia me ligou chorando. Eles chegaram aqui como refugiados de uma guerra que o Eduardo mesmo tinha provocado. A falência da Sterling Construções não foi um acidente de mercado, foi o resultado de uma soberba sem limites. Ele achou que poderia dar saltos maiores que as pernas, e quando caiu, levou a Patrícia junto. Eu os recebi com o coração aberto, fiz o quarto deles com as melhores roupas de cama. Enchi a despensa com as coisas que o Eduardo gostava, vinhos caros, queijos importados, carnes nobres. Eu queria que ele se sentisse acolhido para que pudesse se levantar. Mas o que eu recebi em troca foi uma invasão silenciosa. Primeiro, foi a Patrícia dizendo que precisava de um cantinho para trabalhar, e o escritório do Osvaldo foi desmantelado. Meus livros, as pastas de 30 anos de corretora, tudo foi para caixas de papelão na garagem. Depois, o Eduardo começou a questionar as minhas escolhas. Dona Margarida, essa cozinha é muito anos 90, não combina com o nosso estilo. Nosso estilo. Ele falava como se eu fosse a inquilina. E o dinheiro? Ah, o dinheiro. Cada vez que ele vinha com uma oportunidade imperdível ou uma dívida urgente que ia sujar o nome da Patrícia, eu assinava o cheque. Eu via a minha reserva, o fruto de décadas de Seguros Alves, diminuir. Eu pensava, é para o futuro da minha neta, é para a estabilidade da minha filha. Mas a verdade é que eu estava alimentando um monstro. O Eduardo usava ternos de R$1.000 enquanto eu parava de comprar meus hidratantes preferidos para economizar. Ele trocou de celular 3 vezes em 2 anos, enquanto eu remendava as minhas meias de descanso. A humilhação de Natal foi apenas o clímax de um processo de apagamento que durou 1000 dias.
Naquela mesa, quando ele disse que eu não era convidada, ele estava apenas verbalizando o que já praticava há muito tempo. Ele queria a minha casa, o meu dinheiro e o meu legado, mas não queria a minha presença. Ele queria que eu fosse um caixa eletrônico silencioso que dormia nos fundos. Agora, sentado nesta sala vazia, eu percebo que a sentença do juiz de R$ 600.000 não é sobre o dinheiro. Eu não preciso desses R$ 5.000 por mês para viver. Eu tenho a minha renda da venda da corretora, tenho meus investimentos. O dinheiro que eles vão me pagar todos os meses, pelos próximos anos, é um lembrete. Cada vez que o boleto cair na conta da Patrícia, ela vai lembrar que a mãe dela não é uma velha gagá, mas uma mulher que sabe o valor do que construiu. Cada vez que o Eduardo tiver que tirar uma parte do pouco que ganha para me pagar, ele vai lembrar que o golpe perfeito dele esbarrou em uma muralha de dignidade. Eu decidi que não vou gastar esse dinheiro comigo. Vou criar um fundo para a Isabela. Quero que quando ela fizer 18 anos, ela tenha recursos para estudar onde quiser, longe da influência tóxica do pai. Quero que ela entenda que a autonomia vem da competência e da honestidade, não de herdar o que foi roubado dos outros. A Isabela é o único broto verde que restou desse incêndio familiar, e eu vou regar essa menina com toda a sabedoria que me restou. A Patrícia me mandou uma mensagem hoje cedo. Mãe, o primeiro pagamento foi feito. Eu sei que isso não apaga o que eu fiz, mas é o meu primeiro passo como uma pessoa responsável. Eu não respondi. Não por maldade, mas porque palavras ainda são baratas para ela. Eu quero ver o segundo passo, o terceiro, o 100º. Quero ver se ela vai conseguir se manter firme na loja do shopping, quando as pernas cansarem e a vontade de pedir um empréstimo bater. Eu quero ver se ela vai aprender a ser a mulher que eu tentei criar. Às vezes, eu me pego pensando no Osvaldo. Fico imaginando o que ele diria se estivesse aqui. Consigo quase ouvir a voz dele, rouca e pausada. Você fez bem, Margarida. A casa está limpa. Eu olho para o quintal e vejo a árvore onde a Patrícia brincava. Ela está lá, firme, enfrentando o calor de julho. As árvores não mentem, elas apenas crescem. Nós, seres humanos, é que temos essa mania de tentar atalhos. A justiça que eu busquei não foi para ver a minha filha sofrendo, foi para que ela parasse de fingir. O sofrimento dela agora é o sofrimento do crescimento, do amadurecimento tardio. É o preço de ter que olhar no espelho e reconhecer a própria cumplicidade. E o Eduardo? O Eduardo é uma página virada, mas uma página que eu fiz questão de assinar com letras garrafais. Ele agora é um número em um processo criminal, um nome em uma lista de devedores da Receita Federal. Ele descobriu que a dona Margarida Alves não vende apenas seguros. Ela garante que o prêmio da desonestidade seja sempre a derrota. A vida aqui na Maple Grove voltou ao normal. As quintas-feiras de xadrez continuam sagradas. O Haroldo às vezes traz um doce de leite que a irmã dele faz em Minas. E a gente fica ali, jogando e falando da vida. A dona Cida, minha vizinha, agora entra aqui para tomar café sem medo de ser maltratada pelo Eduardo. O jardim está mais bonito do que nunca, porque agora eu tenho tempo e paz para cuidar de cada pétala. Eu aprendi que ser mãe não é ser um capacho. Aprendi que o respeito é a base de qualquer contrato, seja ele comercial ou familiar. E que, se a cláusula do respeito é quebrada, a apólice do amor perde a validade. Eu estou com 71 anos e me sinto mais jovem do que aos 68, quando aquela nuvem escura entrou por este portão. Eu venci o meu maior risco, o risco de morrer por dentro antes de partir deste mundo. Hoje, eu durmo com a janela aberta, sentindo o cheiro da terra molhada depois da chuva. Durmo sabendo que a minha casa é o meu castelo e que os muros dela são feitos de uma integridade que ninguém, nenhum genro ambicioso ou filha omissa, jamais poderá derrubar. A partida de xadrez da minha vida teve um final difícil, mas o xeque-mate foi justo. E eu, Margarida Alves, finalmente posso dizer que estou em paz. A história que eu contei para vocês é dura, eu sei, mas ela é necessária. Se você chegou até aqui, é porque talvez também precise de um pouco dessa força. Lembre-se, nunca é tarde para retomar o controle. Nunca é tarde para exigir que a sua mesa seja respeitada. A vida é curta demais para a gente ser figurante na nossa própria casa. Seja a dona da sua história, custe o que custar. Porque o preço do desrespeito é alto demais para qualquer um de nós pagar. Eu vou ficando por aqui, com o meu coração tranquilo e a minha alma lavada.
Obrigada por me ouvirem, por estarem aqui comigo nesta varanda virtual. Que a minha história sirva de escudo para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima conversa.